do Senhor, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje esta live falando sobre eleição e predestinação. Este é um assunto bem polêmico que nós vamos tratar hoje e que tem mexido com a cabeça de muitas pessoas, porque quando tratamos deste assunto, eleição e predestinação, logo nos vem à cabeça: por que Calvino defendeu tanto que uma vez salvo, salvo para sempre? E por que Armínio disse que a fé ela só vai se concretizar através de obras? Nós vamos ver tudo isso hoje. É bem polêmico, mas nós vamos trazer à luz da Bíblia o que ela diz, o que a Bíblia diz. Armínio e Calvino eram teólogos lá dos idos de 1500. Quando eles começaram a defender essas teses, Calvino começou em 1509. E já Armínio começou a refutar as teses de Calvino lá pelos idos de 1560. Pensa bem, 1509 nós tínhamos praticamente acabado de ser descoberto, irmãos. O Brasil foi descoberto em 1500, 1509 tinha o que aqui? Nada. Só os índios e alguns portugueses que ainda estavam vindo fugidos da guerra em Portugal. Então foi nessa data, foi nessa época que esses dois teólogos começaram a defender estas teses bastante polêmicas, tem impactado a vida de muitos crentes. Uns dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, segundo Calvino, e ficam nessa. Olha, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Já outros defendem que basta fazer obras, sair dando esmolas, que estará salvo. Outro extremismo também, muito perigoso, que tem levado muitas pessoas para a perdição. Porque não é isso que a Bíblia diz, né? Então, nós vamos começar aqui, lendo aqui Efésios 1, a partir do versículo 4 até o 14. Temos que ler todos esses versículos porque eles todos falam sobre eleição e predestinação, né? Não adianta a gente só ler um pedaço e ficar faltando, né? Vamos lá então. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele
também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Bom, aí está. Efésios 1, do versículo 4 ao 14, traz este assunto que nós vamos tratar hoje. É polêmico, mas nós cremos no que a Bíblia diz. Independente de que alguém falou isso ou aquilo, cremos no que a Bíblia diz. Amém? Então, os principais pontos do calvinismo e do arminianismo nós vamos tratar aqui. Vamos tratar um por um confrontando o outro, e depois vamos trazer à luz da Bíblia, o que a Bíblia diz, que é a nossa bússola. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por isso, nós, como verdadeiros cristãos, nos colocamos na posição de bereanos, aquele povo ali de Bereia, que não acreditava em tudo que ouvia. Ele ia ali nas escrituras para ver se o que estava sendo pregado era a verdade ou não. E isso que nós devemos fazer. Não vá por qualquer vento de doutrina, engolindo e ouvindo e engolindo tudo o que falam para você, não. Pesquisa, você tem a palavra, você tem a Bíblia. Quero cumprimentar aqui cada um dos irmãos, em nome de Jesus, Gisele, Natália, Áquila, Guadalupe, Antônia, Rosana, Pastor Carlos. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, que o Senhor possa vos abençoar. Então vamos lá? Áquila, seja bem-vinda. A primeira das 5 teses que nós vamos ver, nós vamos falar sobre livre-arbítrio ou escolha humana. O que Armínio diz? O que ele diz? O mais interessante disso aqui é que quando Calvino falou sobre a incapacidade ou depravação, lá em 1509, isso só veio ser refutado lá em 1560, o tempo que passou. Irmã Bia, seja bem-vinda, irmã Natália, seja bem-vinda, Rafaela, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, quando Calvino defende a incapacidade ou depravação total, Armínio vem em 1509, Armínio vem em 1560 rebater isso. O que Calvino diz? Vamos lá, para nós vermos o que Calvino diz. Que o homem natural não pode sequer apreciar as coisas de Deus, menos ainda salvar-se. Porque ele defende a depravação total, né? Ele diz, ele é cego, surdo, mudo, impotente, leproso, emprestado, né? Leproso espiritual, morto em seu pecado, insensível à graça comum. Isso diz Calvino. Se Deus não tomar a iniciativa, infundindo-lhe a fé salvadora e fazendo-o ressuscitar espiritualmente, o homem natural continuará morto eternamente. De cara, antes de ler aqui o que Armínio diz, de cara a gente já viu uma coisa aqui. Calvino coloca o homem não só como um depravado total, como um incapaz e um demente. Ora, eu sempre digo, Milena, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu sempre digo, o homem lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles pecaram, mas eles não ficaram loucos e não perderam a mente, não. Eles continuaram com a mente. Mesmo caídos, eles continuaram com a capacidade de pensar, de raciocinar, de saber o que é certo e o que é errado. Calvino aqui coloca o homem aqui como, não só como um depravado, mas como um débil mental. Parece que ele não somente pecou, mas ele perdeu toda a capacidade de raciocínio. Aí o que Armínio diz para refutar isso? Lá em 1560, hein? 1560. Embora a queda de Adão, segundo Armínio, né,
tem afetado seriamente a natureza humana, as pessoas não ficaram num estado de total incapacidade espiritual. Todo pecador pode arrepender-se e crer, por livre-arbítrio, que é o que nós cremos, cujo uso determinará seu destino eterno. O pecador precisa da ajuda do Espírito e só é regenerado depois de crer, porque o exercício da fé é a participação humana no novo nascimento. Ora, aqui ele já vem e diz que, Armínio já diz que a salvação é pela fé. É pela fé. Só que, lá na frente, nós vamos ver depois, que aí ele coloca a obra no meio. Aí, pronto. Aí bagunça o negócio, né? Porque a salvação, segundo a Bíblia, ela é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse assim, ia começar a dar tudo que eu tenho, de roupa, sapato, tudo. Tudo. Tem muita coisa não, mas ia começar. Não é obra, né? Se é obra. Se obra salvar, espírita tá. Todos estão saindo. Todos. Vamos lá. Lá na frente, ele vai falar sobre isso. Que a salvação, apesar do homem ter o livre-arbítrio, Armínio diz, né? E pela fé ele é salvo, mas aí ele mistura. Ele dá uma derrapada infeliz. E mistura a obra com fé para salvar. Todos nós sabemos que a salvação é pela fé. E uma fé sem obras, ela é morta. Mas isso não vai implicar na salvação. Não vai. Não vai ser a obra que vai garantir a sua salvação, não. É a regeneração, a santificação, a obediência, o novo homem que vai sendo transformado de fé em fé. Né? Então vamos lá. O segundo ponto, eleição condicional e eleição incondicional. Calvino diz na sua tese de eleição incondicional, ele diz o seguinte: Deus elegeu alguns para a salvação em Cristo, reprovando os demais. Ou seja, ele diz que, olha o absurdo disso, que o homem, ele é eleito. Deus o elegeu para a salvação. E ele continua: Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, nem homens, nem anjos decaídos. Resolveu soberanamente salvar alguns homens, reprovando todos os demais. Ora, segundo ele elegeu alguns para a salvação e outros para a perdição eterna. É um partido político. E torná-los filhos adotivos quando eram filhos das trevas. Então ele elegeu, né, soberanamente esses para salvar, tornando-os filhos adotivos, adotou-os, e os que ele não adotou, ele colocou na danação eterna, no inferno eterno, né? Teve misericórdia de algumas criaturas e deixou as demais, inclusive os demônios, né, entregues às suas próprias paixões pecaminosas e pronto. Né? Isso que ele diz na sua eleição incondicional. E o mais interessante nessa eleição incondicional que Calvino defende é o seguinte: você é eleito. Você é eleito. Não vai depender de você isso. Esta eleição. Deus, soberanamente, ele decidiu que você é eleito. Você é eleito e vai morar no céu. Ah, mas eu não quero. Vai assim mesmo. Porque ele te elegeu, segundo Calvino, né? Interessante isso. Uma coisa muito interessante essa eleição incondicional que ele defende. Porque quando você diz que o homem é eleito e está predestinado ao céu, independente da vontade dele, você tira a responsabilidade do homem de aceitar Jesus. E outra coisa, você tira das mãos do Senhor a prerrogativa que é só dele de julgar. E outra coisa, se ele é eleito, ele não precisa seguir Bíblia, não precisa nada disso, porque ele já é eleito. Independente da situação que ele esteja, é eleito.
né? E eu fico pensando, né? Se ele é eleito e predestinado, para que os calvinistas pregam? Para quê? Para quê? Não há necessidade. Porque eles já são eleitos. Eles já vão para o céu de qualquer maneira, segundo Calvino, né? Aí Armínio vem e diz que a salvação ocorre quando o pecador escolhe a Cristo. Não é Deus quem escolhe o pecador. Olha o que ele está dizendo. Se o homem tem em parte a sua salvação, parte que Deus deu para ele, né? Ele deve ter boas obras. Para assim manter a salvação. Ou seja, quando ele diz nessa eleição condicional, há uma condição aqui, né? Primeiro, ele diz que é o pecador que escolhe. Já bate de frente com a Bíblia, porque a Bíblia diz, lá em 1 João 4,19, assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Foi ele que nos amou primeiro. Quando ele diz que é o pecador que escolhe, o pecador não escolheu, não. Quem escolheu primeiro foi Deus. E ele não escolheu, igual Calvino diz, um e outro e destinou os demais ao inferno. Não, ele escolheu para salvar todo aquele que o aceitaram. E aí, Armínio aqui, e ainda diz mais, que a salvação aqui depende de boas obras. Onde diz isso na Bíblia? Salvação é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Senão ia haver uma concorrência, né? Meio desleal. Pobre, nessa verdade, nessa brincadeirinha aí, ele ia se ferrar como sempre, né? Porque misericórdia, né? Como é que ele ia fazer boas obras se ele não tem dinheiro nem para comer, o pobre coitado? E o miserável, ele ia para o inferno. Então ele só ia para o céu rico. Eu não sei o que ia ser de mim, não. Né? Graças a Deus que esse negócio não é bem assim, né? Então, vamos lá, a terceira tese que Armínio e Calvino defendem. E o mais interessante dessas doutrinas, que batistas e presbiterianos seguem muitos pontos desses aqui, quase em sua totalidade, né? O calvinismo, né? E a gente bate mesmo de frente com isso aqui, porque não é o que a Bíblia diz. Se não é o que a Bíblia diz, não é o que nós cremos. Nós conhecemos a verdade, né? Conhecemos. Pastor Valdir, seja bem-vindo em nome de Jesus. Acho que eu vi ali Fran Azobo, seja bem-vinda também. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Então vamos lá ao terceiro ponto, né? Calvino defende ainda, em as suas 5 teses principais, que a redenção é particular e a expiação é limitada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente para os eleitos. Só para os eleitos. Quem não é eleito, meu amigo, pode pegar a sua malinha e arrumar, porque tu vai descer lá pro Hades. Aí Armínio, lá pelos anos de 1560, diz que não. A redenção não é particular. Não é particular. E não somente os eleitos. Ela é universal. E a expiação, ela também não é limitada apenas aos eleitos. Um partidozinho político ali e tal. Não sei como é que eles decidiram isso, mas não sei, né? Cada cabeça uma sentença, né? Mas isso tem trazido tanto problema, né? Aí Armínio diz que a redenção é universal e a expiação é ilimitada, né? Cristo morreu por todos, não somente pelos eleitos. O sacrifício torna possível a toda e qualquer pessoa salvar-se pela fé. Certo, ótimo. Mas não assegura a salvação de ninguém. Certo também. Você só vai
ser salvo quando você aceitar, obedecer, creu, aceitou, né? E se você continuar na fé e na obediência. Só porque você aceitou, acreditou, a sua salvação não está garantida, não. Certo? Este ponto de Arminio está certíssimo, corretíssimo. Todos os que creem serão salvos. A palavra não diz, aquele que crê será salvo. E o que não crê já está condenado? Então, salvação é uma questão de crer ou não crer. E o interessante neste versículo é que a sentença já está determinada nele. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Ele já está condenado. Ele não crê. Né? Então, neste ponto aqui da redenção universal e expiação ilimitada, Arminio falou certíssimo. E é isso que nós cremos. Né? Esse é um dos pontos do arminianismo que nós cremos.